Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vai você? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez da Parashá Tetzaveh, e o nosso tema hoje é a Nova Jerusalém. Vamos ficar sabendo um pouco sobre esse tema tão fascinante. Na Parashá Tetzaveh, lemos sobre o óleo para menorá, o altar do incenso, com detalhes credíveis, explicando as 8 vestes do Kohen Gadol. Êxodo diz: você deve fazer roupas sagradas para Arão, seu irmão, para a glória e para a beleza. Então vamos iniciar essa Parashá falando sobre as roupas do sumo sacerdote e dos sacerdotes, tá? Que são roupas sagradas, são roupas que têm o intento de mostrar a ele como ele deveria proceder diante do Eterno. Ou seja, para que nós possamos entrar na presença de Hashem, nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Até as nossas vestes exteriores precisam ser vestes dignas, para que possamos então adentrar na presença do Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele. Ramban, então, Maimônides, né, liga esse verso ao casaco de muitas cores de Yosef Hatzadik, o nosso querido José, né, que o pessoal conhece como José do Egito. Então, a ligação está aqui, ó. Isso significa que ele seja distinguido e glorificado com vestes de distinção e beleza, assim como as escrituras dizem, como um noivo que coloca um diadema sacerdotal. Então as vestes de Yosef e as vestes do sumo sacerdote, dos sacerdotes, elas são uma distinção e uma beleza, são como um diadema, tá? Um enfeite sacerdotal, para que elas possam conectar essas pessoas com o Eterno. Então essas vestes, elas correspondem em sua forma às vestes de realeza que os monarcas usavam na época em que a Torá era dada. Então as roupas dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes principalmente, era como se fosse a roupa de um rei. Por que isso? Porque o sumo sacerdote, ele aponta para uma outra figura, que é o Mashiach, que é o sumo sacerdote da nossa fé. Isso é uma coisa interessante, porque quando Mashiach viesse, segundo a tradição rabínica, ele assumiria as funções de rei, profeta e sacerdote. Isso estaria condensado tudo nele. Então, quando a gente pega a Torá, né, a gente vê que aquela túnica de passim, que era um tecido de cores variadas, ela estava falando sobre o caminho da verdade. A majestade é para kavod, glória, e tiferet, esplendor. E o verso é assim, afirmando que eles devem fazer roupas sagradas para ministrar neles, para a glória do Eterno que habita no meio deles. A roupa que a gente usa para ministrar a palavra do Eterno não pode ser uma roupa qualquer. Ela tem que ser uma roupa que nos mostre às pessoas que nós estamos andando pelo caminho da verdade, que a majestade que está sobre nós é para a glória e para o esplendor daquele em nome de quem nós ministramos. Então essas roupas, elas precisam apontar para uma realidade exterior. Não pode ser simplesmente mais uma roupa. Ela tem que apontar para alguém, para o nosso mestre, para o nosso Senhor, para aquele que nos comprou com seu sangue, para que através disso as pessoas possam distinguir quem somos nós. Parece que o Messias também é um sacerdote. A tradição rabínica diz isso, não de Levi, mas de Melquisedeque, como o Kohen Gadol. Disse que o Mashiach também receberá uma veste em Pesicta Rabati, como um noivo coloca um diadema sacerdotal. Então esse texto ensina para a gente que o Mashiach, ele vai receber, né, como o descendente de Efraim, uma vestimenta cujo esplendor fluirá do fim do mundo para o fim do mundo, ou seja, de um lado ao outro do mundo. E Israel vai usar essa luz e dirá: bendita a hora em que ele foi criado, bendito é o ventre de onde ele veio, bendita é a geração cujos olhos o contemplam, bem-aventurados os antepassados do homem que mereceu a bondade do mundo, o Messias escondido para a eternidade por vir. Amados, esse texto aqui da Pesicta Rabati, ele é muito, muito, muito importante. E eu quero salientar algumas coisas para os irmãos aqui. Primeiro, que Israel faria uso da sua luz. Ou seja, o Messias, então, ele teria que vir e teria que se identificar como luz.
Yeshua fez isso. Yeshua diz que ele seria, ou que ele era, a luz da eternidade. Uma outra coisa interessante é que a tradição diz: bendito é a hora em que ele foi criado, ou seja, ele é filho de Elohim. Então ele foi gerado por Elohim para um momento especial para a humanidade. Uma outra coisa que a Pesíquita diz é: bendito é o ventre de onde ele veio. Então ele é um homem. Ele é um homem que viria em 2 etapas para poder trazer a redenção a Israel. Então, se ele nasce de um ventre, ele tem que nascer de uma forma milagrosa e especial, como nenhum outro homem já nasceu. E uma outra coisa que ele diz: bendita é a geração cujos olhos o contemplam, ou seja, a geração há 2000 anos atrás, que viram Yeshua, que foram aqueles que tiveram a oportunidade de vê-lo na terra de Israel. Porque depois disso, quando ele morre e depois ressuscita, ele fica escondido na eternidade até o momento por vir, que é o que diz inclusive esse verso da Pesíquita. Então isso mostra que a tradição rabínica aponta para o Messias vindo em 2 etapas. E também aponta para o Messias como um homem. Não como uma era messiânica, não como uma outra coisa qualquer, como alguns dizem. Mas aponta para ele como um homem que veio, que depois iria ser escondido para que ele viesse novamente. Isso é muito interessante, porque não é a Brit Hadashah que está dizendo isso, é a tradição rabínica. Então, no tabernáculo abaixo, uma das funções das vestes era para expiar os pecados de Israel, ou seja, as vestes sacerdotais expiariam os pecados de Israel. E o Talmud diz: por que as sessões sobre sacrifícios e vestimentas sacerdotais estão próximas? A resposta é: para ensinar-te como os sacrifícios fazem expiação, assim também as vestes sacerdotais fazem expiação. Olha só isso. Será que a gente consegue entender então por que a veste de Yosef foi manchada de sangue? Será que a gente consegue entender então por que as vestes de Yeshua foram tomadas para que fosse lançada sorte nelas e aquela roupa fosse vendida para alguém, fosse dada para alguém? Através daquela sorte que foi tirada? Será que a gente entende que essa roupa ela fazia expiação pelo pecado da nação? Então, olha só que interessante. O casaco, ele expia o derramamento de sangue. Pois é dito, eles mataram o bode e mergulharam o pelo no sangue, referindo-se à roupa de Yosef, né? A calça ou calção que eles usavam expiava a lascívia, como se diz, e fala as calças de linho para cobrir a carne da sua nudez. A mitra que se colocava sobre a cabeça faz a expiação por arrogância, porque Rabi Hanina diz: deixe um artigo colocado no alto e expiar uma ofensa de arrogância. Amados, tudo isso aqui é bem interessante, porque as roupas, então, elas têm uma função de perdoar pecados, de expiar alguns tipos de pecados que aconteciam e ainda acontecem na humanidade. Então a gente mostra através disso que a roupa do sumo sacerdote e as nossas roupas hoje, elas também apontam para uma realidade espiritual que é de expiar o pecado no homem. Por isso, quando Yeshua foi tocado nas suas vestes, houve cura, houve perdão, houve restauração, porque as vestes de Yeshua carregavam uma unção que era própria daqueles homens que tinham muita autoridade, e no caso aqui o sumo sacerdote. Então o cinto, ele expiava pelas meditações impuras do coração, ou seja, os pensamentos, onde foi colocado. O peitoral expiou as leis civis, negligenciando, as leis civis, como é dito, e você deve fazer uma couraça de julgamento. O éfode expiava a idolatria, como se diz, sem o éfode existem os terafins, e o manto expiou a calúnia. Como é que nós sabemos disso? Novamente, Rav Hanina diz: deixe um artigo de som aparecer e expiar uma ofensa de som. Olha que interessante, porque a calúnia está ligada à boca. Então o manto ou talite, quando ele aparece e a pessoa se cobre com ele, é como se a calúnia estivesse sendo expiada, porque ele faz
faz a conexão com o som, porque ele funciona como se fossem também as asas dos querubins. Uma outra ocasião eu vou falar sobre isso com mais profundidade. E para mim terminar, eu quero mostrar isso aqui. A placa da cabeça espia a ousadia. Da plataforma está escrito: e farás sobre a testa de Arão, enquanto está escrito. Ainda assim tens a fronte de uma prostituta. É interessante que essa ousadia, ela não é uma ousadia que vai para o bem. É uma ousadia maligna, é uma ousadia para pecar. É uma ousadia para tirar a pessoa da presença do Eterno. E isso é uma coisa muito, muito ruim. Porque esse pecado precisa ser expiado, porque está ligado à prostituição. Então, a mente da pessoa, a mente do homem, a mente da mulher precisam ser blindados pelo Senhor, e esse pecado de prostituição, ele precisa ser quebrado. O demônio que cuida disso precisa ser erradicado do nosso meio, para que nós possamos ter a santidade do Senhor entre nós, e também a glória dele virá sobre nós de uma forma diferenciada. Então aqui os sacerdotes, eles usavam estas roupas, né? O turbante, a faixa, a túnica e os shorts de linho, tá? E também o Cohen Gadol usava 4 roupas adicionais. Então, as primeiras 4, o número 4 relaciona-se ao mundo. Então, qual era o sentido disso? Que pudesse espiar os pecados de todo o mundo. Já o Cohen Gadol, ele tinha uma coroa, ele tinha um robe, ele tinha um peitoral de julgamento e tinha um éfode. Então isso já dá para 8, e 8 fala de recomeço. E esse recomeço agora está ligado justamente à nação de Israel. Todas as vezes que ele entrava no Kodash HaKodashim, no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, é como se Israel recomeçasse diante do Eterno. E isso perdoada. A nação inteira era perdoada, a nação inteira era alcançada, caso a nação estivesse andando dentro dos padrões do Altíssimo. Porque aconteceram fatos que, durante a história, nos mostraram que Israel não foi perdoado, e então o Eterno trouxe juízo para toda a nação. A palavra peitoral, Roshem, tem a gematria 358 e equivale a Mashiach. Então, dentro do Roshem Mispar, o peitoral do julgamento, o misterioso Urim e Tumim estavam contidos. Então, o Talmud revela o significado das palavras Urim, luzes, e Tumim, perfeições. Porque eles foram chamados de Urim e Tumim. Urim, porque eles fizeram suas palavras enrolar. Turim, porque cumprem suas palavras. Então, olha só que interessante. A palavra Urim, ela está ligada, então, como se você pegasse as palavras e enrolasse ela num rolo e depois cumprisse as palavras. Então, isso aponta para o rolo da Torá, mostrando que quem consultava Urim e Tumim era para cumprir a vontade do Eterno. A palavra que sairia da boca do Eterno teria um só objetivo: fazer com que aquilo que foi revelado à pessoa fosse cumprido. E então, isso traria uma dimensão diferenciada para a vida da pessoa. Isso é muito interessante, amados, porque quando nós cumprimos e obedecemos a palavra do Eterno, nós temos uma nova dimensão de vida, que é a obediência. Já a desobediência, misericórdia, ela traz coisas terríveis, abre brechas no mundo espiritual que se cristalizam no mundo físico e também acabam com a vida da pessoa. Aqui nós temos a palavra Urim e Tumim, que começam com as 2 letras, Aleph e Tav. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque aqui nós temos a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E aqui nós temos um segredinho maravilhoso que eu quero mostrar para os irmãos. Aleluia! O Urim e o Tumim, o iluminador e o verificador, era uma inscrição do nome do Eterno. Inserido nas obras do peitoral, fez com que as letras inscritas em suas pedras se acendessem em resposta às perguntas feitas pelos líderes da comunidade. Então esse peitoral que você está vendo aí, ele se iluminava. E o Urim e Tumim, eles apontavam então para o Aleph, para o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, o Urim e Tumim na realidade são o Messias,
nas suas duas manifestações, como luzes e perfeições, aleluia. Isso é uma coisa muito tremenda também, porque isso aponta para uma outra realidade. Dentro das roupas do sumo sacerdote, nós temos essas conexões que são claríssimas com a pessoa de Yeshua, porque lá no livro do Apocalipse, Yeshua diz assim: Anochi ve'alef ve'tav, eu sou o Aleph e o Tav. Então Yeshua são essas duas letras, onde tudo começa e onde tudo vai terminar. Falando então do Roshem Mishpat, o peitoral do julgamento do sumo sacerdote, o Midrash Rabbah diz: por que todas essas pedras foram colocadas lá? Para que Deus olhasse para eles e para as vestes do sacerdote ao entrar no Santo dos Santos no dia da expiação e estar atento aos méritos das tribos. E olha só que interessante isso aqui, porque aquelas pedras eram para que o Eterno pudesse se lembrar. Lógico que ele não se esquece, mas a palavra lembrar aí significa dar atenção especial a algo. Lembrar-se de tudo aquilo que os seus filhos haviam feito, para que eles pudessem ser defendidos daqueles que queriam atacá-los. Então, uma coisa muito interessante é que o rei, quando ele precisava entrar na presença do seu povo como um juiz, ele se vestia com um manto real de púrpura, ele se adornava todo para poder então infundir temor no coração dos seus súditos. E da mesma forma, o dia da expiação, o Yom Kippur, é um dia no qual o temor deve ser muito elevado em nossos corações e nas nossas almas, para que o Eterno possa então fazer com que nós tenhamos esse temor e esse tremor, e a nossa vida possa ter um novo significado diante dele, para que nós possamos reconhecê-lo e ele possa olhar para nós e abençoar-nos segundo os méritos de Yeshua em nós. Da mesma forma, Aron costumava entrar no Santo dos Santos quase de hora em hora, naquele dia, né? E se não fosse pelos muitos méritos que entraram com ele e o ajudaram, ele teria sido incapaz de entrar, por causa dos anjos que estavam lá. Interessante isso aqui, porque se não fosse a santidade do sumo sacerdote, ele não conseguiria entrar lá para interceder por Israel, porque um dos objetivos do sumo sacerdote entrar lá, no caso Aron, era interceder pela nação de Israel, pedir misericórdia à nação de Israel diante do Eterno. E uma coisa interessante é que, por essa razão, né, porque havia os querubins ali dentro, né, na arca, os irmãos se lembram disso, lógico, né? E por essa razão, o Eterno deu a ele as vestes segundo o padrão das vestes sagradas, tá? Porque o Eterno mandou colocar escrito lá no livro de Êxodo: e para os filhos de Arão você deve fazer túnicas, ou seja, para eles tem uma vestimenta especial, tá? Assim como está escrito também lá em Êxodo Rabá: e vestiu a justiça como uma cota de malha, e um elmo de salvação sobre a cabeça, e vestiu roupas de vinganças para vestir-se, e se vestiu de zelo como um manto, interpretando Isaías 59:7. As roupas então do Kohen Gadol não eram só as roupas do Kohen Gadol, eram as roupas de um guerreiro. Ou seja, o Kohen Gadol, além de ser o intercessor de Israel, ele era também o guerreiro de Israel. Aleluia! Era aquele que entrava na presença do Eterno para pedir misericórdia e para interceder pela nação, pedindo que o Eterno pudesse dar a eles um ano pleno de vitórias e expiar todos os pecados e perdoar a nação de Israel. E a gente sabe que Yeshua fez isso e ainda está fazendo isso à direita de Hashem por nós. Shaul então cita essa mesma passagem de Isaías em sua primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele diz: mas como somos do dia, sejamos sóbrios, tendo colocado o peitoral da fé e amor, e por capacete a esperança da salvação. O que é que Shaul está querendo dizer para mim e para você? Você consegue entender? Shaul está dizendo assim: vejam, nós que andamos no dia, ou seja, que andamos na luz, sejamos sóbrios, equilibrados, e vamos colocar o peitoral da fé e do amor. Por que o peitoral? Para proteger o nosso coração, para proteger o nosso peito. E o capacete, por capacete, a esperança da salvação, ou seja, colocar sobre as nossas mentes a esperança da nossa salvação, que virá para nós
de forma a consumar a nossa vida, ou com a nossa morte, ou com o arrebatamento daqueles que estão prontos, esperando pelo Mashiach e Yeshua. A Nova Jerusalém. Então, ansioso pelo Olam Rabá, o mundo vindouro, o profeta Isaías declara o seguinte: eis que eu porei as tuas pedras com cores vivas e lançarei os teus alicerces com safiras, e farei as suas janelas de ágatas e as suas portas de granada e todas as suas bordas de pedras agradáveis. Isso aqui é uma descrição de Isaías acerca da Nova Jerusalém. Será que você conseguiu enxergar algo aqui diferenciado nessa descrição? Vamos ver. O Talmud comenta essa passagem falando das suas portas de granada. Rabi Yonatan então sentou-se e fez uma exposição. Ele disse o seguinte: o santo abençoado seja ele, virá no futuro trazer pedras preciosas e pérolas, que são de 30 côvados por 30. Ele cortará as aberturas e vai colocá-los nas portas de Jerusalém. Quando o Rabi Yonatan fez esse comentário, um dos alunos dele zombou dele. Ele disse assim: joias do tamanho do ovo de uma pomba não são encontradas, ainda mais desse tamanho. Como é que você vai encontrar uma pérola do tamanho de um ovo de uma pomba? Ou de um ovo de uma galinha? Como é que você vai encontrar uma pérola desse tamanho? Então, elas não são grandes assim para serem encontradas. Então, depois de algum tempo, aquele aluno estava navegando num navio, no mar, onde ele teve uma visão de anjos ministradores, que estavam empenhados em cortar pedras preciosas e pérolas, que eram de 30 côvados por 30, ou seja, elas eram quadradas, tinham 15 metros de altura por 15 de largura, tá? Então ele disse, esse rapaz perguntou para os anjos: para quem são estes? E eles responderam que o santo bendito seja ele, viria num tempo e colocaria nas portas de Jerusalém. Quando esse aluno voltou diante de Rabi Yonatan, ele disse: exponham ao meu senhor, está se tornando para você expor. Como você disse, eu também vi. E ele respondeu: Raca, né, louco, se você não tivesse visto, não teria acreditado. Irmãos, misericórdia. Uma pessoa às vezes não entende que as questões espirituais, para nós somente elas são impossíveis, mas para o Eterno não. Vai dizer assim: mas Rabino, de onde vai tirar uma pérola de 15 metros de altura por 15 metros de largura? Eu não sei, irmão. Eu sei que o Eterno pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer com que uma joia como essa apareça, e essa joia possa ser colocada como uma das portas da Hadashah Yerushalayim. Quem sou eu para duvidar de uma coisa dessa? Se o Eterno criou o universo com a sua grandeza, não poderia ele fazer uma coisa dessa para colocar como uma porta de uma cidade celestial? Quem sou eu para duvidar? Então, nós precisamos crer na grandeza daquilo que o Eterno está fazendo. Então, quando a gente passa para olhar, tá? E ver aquilo que estava no Rosh Mishpat, né? Que são aquelas pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote, a gente vai falar assim: puxa vida, tudo isso vai ter na Nova Jerusalém. E aí, incrivelmente também, João, né, nas Boas Novas, a gente tem esse conceito de fé quando Yeshua, interpelando um discípulo, disse: porque você me viu, você acreditou? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Qual é o maior mérito que existe na vida de um homem? É não ver e crer. Porque se você e eu vermos, não tem necessidade de crer, porque nós já estamos vendo. A coisa já está diante de nós. Aquilo já está ali materializado. Agora, quando eu e você não vemos algo e cremos que o Eterno vai fazer algo impossível e Ele o faz, aí então a nossa fé é renovada. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, ou seja, a gente não está vendo nada acontecendo, nós só temos uma promessa, e crermos na promessa daquilo que o Eterno fará nas nossas vidas. Quando a gente fala da Nova Jerusalém, fica parecendo um conto de fadas, né? É uma cidade linda, maravilhosa, onde há paz, onde tudo é santo, onde a gente vai poder estar com o Senhor. Mas isso não parece um conto de fadas? E a pergunta que eu te faço: será que a gente crê nisso de verdade? Será que nós cremos que nós vamos morrer, partir desse mundo para uma outra dimensão para estar com o Senhor para sempre? Será que nós cremos no mundo espiritual tanto quanto nós cremos naquilo que é físico? Essa é uma pergunta que não quer calar.
O livro de Apocalipse, ele fala sobre a Nova Jerusalém em detalhes grosseiros, aparentemente como um tipo de cubo. Isso tornaria a versão dimensional superior ao do Rosh Mishpat, o peitoral da retidão, ou peitoral do juízo, né? E como as vestimentas que contêm o Aleph e o Tav, o Urim e o Tumim, é adornado com 12 pedras. Então, assim como o Rosh Mishpat tem 12 pedras, a Nova Jerusalém também. E a cidade fica quadrangular e sua extensão é tão grande quanto sua largura. Ele mediu a sua cana 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. O seu muro é de 144 côvados, segundo a medida de um homem, isto é, de um anjo. A construção da sua muralha era de jaspe. A cidade era de ouro puro, como vidro puro. As fundações da muralha da cidade eram adornadas com todos os tipos de pedras preciosas. O primeiro alicerce, jaspe, segundo safiro, o terceiro calcedônia, a quarta esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopaso, o 11º jacinto e a 12ª ametista. Os 12 portões eram 12 pérolas. Cada um dos portões era feito de uma pérola. A rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Amado, se você conseguiu acompanhar a leitura que eu fiz, você deve estar entendendo que essa cidade é tão esplendorosa, é tão magnífica, que as ruas elas são de ouro, como se fosse vidro transparente. Como assim? O ouro então é transparente? Esse ouro ele tem alguma capacidade, alguma anomalia nele, que ele é tão especial que ele se torna até transparente, mesmo sendo ouro? Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Qualquer coisa de ouro, de qualquer largura, não é transparente. Ainda que seja fina, ainda que seja uma lâmina fina de ouro, ela não é transparente. Só que esse ouro da Nova Jerusalém, ele é tão tremendo, ele é tão puro, que ele é transparente. Então, eu gostaria que você entendesse o nível daquilo que nós estamos falando, de uma cidade com uma grandeza tão indescritível que a nossa cabeça, dentro do nosso padrão, não consegue imaginar, e é isso que está preparado para aqueles que amam ao Eterno, amam a Yeshua e a que caminham com o Espírito Santo. Você está me entendendo? É isso que está preparado para nós. Os Salmos diz Jerusalém, que é construída como uma cidade compacta. Baseado nesse versículo, então, os rabinos interpretam que havia uma Jerusalém acima, adornada lindamente. O Kol Hator comenta, uma cidade que está unida, isto é, há uma conexão completa entre a Jerusalém acima e a Jerusalém abaixo. Mas quando é que isso ocorrerá? Quando Jerusalém será reconstruída, como indicada no mesmo verso. Isso já aconteceu, irmãos, só que isso vai ocorrer quando o Messias se manifestar de duas formas, né? São os dois Meshirim, tá? Que eles são como os pés do Eterno. Então o primeiro já pisou na Jerusalém terrena, que foi Yeshua. Agora ele vai pisar uma segunda vez no milênio para que ele possa controlar e governar a humanidade a partir dessa cidade. Então, aí se cumpre este versículo de Salmo: os nossos pés estavam dentro das tuas portas, ó Jerusalém. E a edificação da Jerusalém abaixo é a missão de Mashiach Ben Yosef, e isso implica em estabelecer o trono de Davi, porque isso está na oração sobre a reconstrução de Jerusalém. Então a gente vai perceber também uma outra coisa incrível aqui, que Mashiach Ben Yosef, que é Yeshua, ele já veio, ele já começou a edificação dessa cidade, levando o nome de Jerusalém para todo mundo. E ele ainda vai voltar como Ben David para estabelecer esse trono. Por isso que são duas etapas. Entendeu? Construir a cidade não significa que ele vai ter que ir lá pegar tijolo, areia, cimento, e ele vai construir Jerusalém. Não, significa que ele vai estar ali como criador de todas as coisas. Ele estaria ali tomando posse, pisando na cidade de Jerusalém, como isso aconteceu, tá? E aí ele vai depois fazer isso uma segunda vez, como o filho de Davi, agora como Mashiach Ben Davi, que é o justiceiro, tá? E tudo isso a gente ora todos os dias pedindo ao Eterno que a cidade de Jerusalém seja reconstruída. E o Sefer Eliyahu então diz,
Elias disse: eu vejo uma grande e bela cidade descendo dos céus, edificada, como está escrito, Jerusalém, que é edificada como uma cidade compacta, construída e embelezada, e seu povo habita no meio dela. Ela descansa em 3.000 torres, e entre cada uma há 25.000 côvados de esmeraldas e pedras preciosas e pérolas. Então esse é o Sefer Eliyahu, e é daqui que veio aquela injunção e aquela tradição que diz que a cidade de Jerusalém ela vai descer até a terra, né? Na realidade, ele teve uma visão daquilo que aconteceria. Isso foi escrito aqui no Sefer Eliyahu, mostrando que essa cidade ela é majestosa, ela está além da nossa compreensão. Os nossos olhos, os nossos sentidos não conseguem absorver a beleza dessa cidade. E todas as vezes que a gente entra nesse tema, é muito complexo, porque a gente não consegue passar para ninguém, inclusive para os irmãos agora, eu não consigo passar a dimensão da grandeza dessa cidade. Sabe por quê? Porque está muito além da nossa compreensão. O que eu posso dizer é que aquilo que está escrito na palavra é verdade. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem chegou ao nosso coração as coisas que o Eterno tem preparado para nós. Então tudo isso aqui é só um pequeno vislumbre daquilo que nos espera a cidade celestial. E Jerusalém é a única cidade na terra que tem uma filial nos céus. Então o Talmud comenta: o santo bendito seja ele, virá a acrescentar a Jerusalém 1.000 jardins, 1.000 torres, 1.000 palácios e 1.000 mansões. O Talmud Baba Batra diz isso. Então você imagina, se a cidade já é tremenda, se ela já é majestosa, ele ainda acrescentará a Jerusalém 1.000 jardins, 1.000 torres, 1.000 palácios e 1.000 mansões. A grandeza da cidade é muito grande. A glória dessa cidade vai ser muito grande. Então você imagina que o Criador ainda vai ampliar isso, né? Esse é o sentido desse versículo aqui em Baba Batra. E a Pesíquita de Rav Kahana diz: quão bonito nas montanhas são os pés do mensageiro das boas novas. Isso ensina que no futuro o santo bendito seja ele, fará com que Jerusalém edificada desça do céu e vai colocá-la no topo de 4 montanhas. Então, mais uma vez, a tradição rabínica nos dizendo o seguinte, que essa cidade que está nos céus ainda vai vir à terra. O que a gente não vai compreender, e a gente não tem como saber, é se a Jerusalém terrena vai continuar existindo ou só Jerusalém celestial vai existir. Porque se a Jerusalém celestial vier para a terra, não há motivo para a terrena continuar existindo, ok? Porque certamente a Jerusalém celestial pousará em Israel e não em outro país do mundo. Então, 2 Jerusaléns no mesmo país seria, de certa forma, até incoerente. A carta aos Gálatas faz uma declaração enigmática, mas a Jerusalém que está acima é livre, que é a mãe de todos nós. O que significa dizer que a Jerusalém acima é livre e a mãe de todos nós? Estes termos têm uma significância precisa na literatura mística dos rabinos. Embora seja além do escopo desse artigo aqui, desse vídeo, esclarecer, o Partsuf de Ima é conhecido como liberdade, jubileu, e ele atrai a liberdade para a Sefirah de Malhut, a Jerusalém celestial, através do Santo Filho, que é conhecido como Vav, o conector de cima e abaixo. Então, olha só, eu vou ler só esse versículo aqui para você poder entender. É através da influência mística do Vav, que é o Messias, que é Yeshua, que está sempre pronto a derramar sobre ele a bênção. E quem é o filho da liberdade, o filho de jubileu, que obtém para os escravos a sua liberdade? Ele é a ciência do mundo celestial, o autor de toda a vida, de todas as iluminações, de todos os estados exaltados. Ou seja, esse filho, que é a influência mística do Eterno, que ele chama de Vav, o Vav é um conector, tá? O Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico, e ela está ligada também ao número 6, e ele significa em hebraico gancho. Então ele é o conector dos mundos, e Yeshua então conectou o mundo celestial ao mundo físico. E quem é ele
através de quem está sempre pronto a derramar a bênção. Quem é o filho da liberdade? Que é Yeshua, o filho do jubileu. O jubileu faz o quê? Devolve para as pessoas tudo aquilo que eles tinham perdido durante os 50 anos que eles viveram. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque fala de uma nova etapa, de um novo começo. Então ele, o Vav, ele, o Mashiach, é a ciência do mundo espiritual, ele é autor de toda a vida, de todas as iluminações e de todos os estados exaltados. Ou seja, aqui é dada uma descrição do Messias, apontando para Yeshua, de uma forma muito interessante, mostrando que ele é aquele que traz a liberdade para nós. E essa Jerusalém de cima, que é a mãe de todos, porque ela gera aqueles que estão aqui embaixo. Ou seja, a Jerusalém acima gerou a Jerusalém aqui abaixo. A Jerusalém de baixo só existiu porque ela foi gerada acima na eternidade para passar a existir embaixo. Tudo que tem aqui no nosso mundo foi gerado no reino espiritual. Então, quando eu e você entendemos isso, nós podemos caminhar e entender que Yeshua, ele é todo esse conhecimento do mundo espiritual está nele. Toda a vida está nele. Toda a luz, todo o entendimento, tudo isso está em Yeshua. E por que eu devo procurar isso fora em outra pessoa? Eu e você somos privilegiados por termos Yeshua em nossas vidas, a ponto de podermos invocar o seu nome, não como só o Senhor e Salvador das nossas vidas, mas também como aquele que guia a nossa vida e que nos conduzirá para o Olam Rabá, para estarmos diante do Eterno para sempre. A noiva. Então todo o propósito da redenção é reunir a noiva de volta ao filho, restaurando assim o mais baixo rei ao Vav no nome de Hashem. Então o livro de Apocalipse fala desse dia: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus de Elohim, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ele me levou no espírito a uma grande e alta montanha e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo dos céus de Elohim, tendo a glória de Elohim. Sua luz era como uma pedra preciosa, como se fosse uma pedra de jaspe, clara como cristal, tendo um grande e alto muro, tendo 12 portas, e nas portas 12 anjos, e escrito sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Mais uma vez, amados, a Nova Jerusalém, ela tem uma característica interessante. Além de ser uma cidade celestial, é uma cidade que está ligada com a terra de uma forma direta. Por quê? Porque cada uma das portas da Nova Jerusalém, além de terem pedras preciosas nelas, elas têm o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, cada um dos filhos de Israel que pertencem à noiva entrará pela porta da sua tribo. Cada um daqueles que já receberam Yeshua, cada um daqueles que temem ao Eterno, entrarão nesta cidade pela porta da sua tribo. Ou seja, esta cidade nos céus é a cidade onde abriga os judeus em todas as etapas da sua vida, desde o nascimento de Adão até o último judeu que confessar Yeshua na história. Isso é muito lindo, porque mostra que a salvação, como diz lá no livro de João, vem dos judeus. E o Zohar parece usar exatamente esse mesmo texto, dizendo assim: quando a noiva está destinada no dia seguinte a estar sobre o pálio com o seu marido, para estar com ela a noite toda, deliciando-se com ela em seus adornos, nos quais ela está organizada, participando da Torá aos profetas, dos profetas aos escritos. Olha só que interessante, você imagina a gente no milênio, quando Yeshua puder nos ensinar todas as coisas, nós vamos estar sob o pálio, a cobertura de Yeshua, para ele poder nos ensinar a palavra de dia em dia, noite a noite, para que nós possamos então beber da sabedoria do Mashiach. Então, estes são os adornos da elegância. Quais são os adornos da elegância? A sabedoria do Mashiach que estará sobre as nossas vidas. Por isso, os céus declaram a glória do Eterno. Quando a noiva é despertada para entrar no céu no dia seguinte, ela está vestida e iluminada com seus adornos, e assim que se ajunta, ela vê seu marido. O que está escrito? Os céus declaram a glória do Eterno. Eu gostaria de falar uma coisa para você aqui antes da gente terminar. Noiva,
Noiva, eu peço em nome de Yeshua, você que é noiva, se prepara para que você possa se iluminar com seus adornos, com a unção do Espírito Santo, para que no dia do arrebatamento você esteja pronta para subir, para se encontrar com aquele que é o Senhor teu Deus. Se prepara, noiva, se prepara, porque nós vamos entrar debaixo do dossel, nós vamos entrar debaixo da cobertura do Mashiach, e a glória da noiva, ela vai estar sobre nós, a glória da noiva vai vir sobre nós, e nós estaremos então sendo chamados pelo Eterno, tá? Para que nós estejamos debaixo da unção e do domínio pleno de Yeshua HaMashiach nesse dia. Noiva, se prepara, noiva, se atavia, noiva, cuida de ti mesma, cuida da tua espiritualidade, cuida da tua santidade para encontrar com o glorioso noivo Yeshua HaMashiach. Apocalipse diz, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E ele disse, escreve, porque estas palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Ele me disse, está feito. Eu sou o Aleph, o começo e o fim. Eu darei gratuitamente àquele que tem sede da fonte da água da vida. Aquele que vencer, eu lhe darei estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então o livro de Apocalipse termina com essas palavras. Yeshua fazendo novas todas as coisas, ele restaurando o mundo, o universo, e ainda diz para Yohanan, para João, né, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, tudo isso que eu disse vai acontecer. E eu vou dar de graça àquele que tem sede da fonte da água da vida. Eu não sei de você, mas eu todos os dias peço a Yeshua, Yeshua, me dá de beber da tua água, me dá de beber da tua presença, me dá de beber da tua glória, porque eu quero ser um daqueles que vai vencer, para poder ser colocado ao lado de Yeshua como filho dele. E você, qual é a sua condição? Você está preparado para o dia do arrebatamento? Você é a noiva do Cordeiro ou não? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, Baruch Hashem. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí, favorite e conte para todo mundo sobre o nosso trabalho. Não esqueça de clicar lá no sininho para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você seja avisado, viu? E nós